Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós começamos o nosso desafio. Vamos estudar 1 Reis e 2 Reis nesse ano, no restante desse ano e até julho do ano que vem. Serão a nossa série de pregações no livro de Reis. E que você possa participar, se envolvendo, estudando, lendo. Eu recomendo que você leia sempre o capítulo do que nós vamos pregar, para que assim a sua mente já esteja preparada para captar a palavra de Deus de uma maneira mais profunda, porque esse é o nosso desafio, conhecer mais a palavra de Deus a cada dia e a cada momento. Então convido os irmãos a essa jornada, que será uma jornada em torno de 45 pregações no livro de Reis, entendendo já algo importante. O livro de Reis não era dividido em 1 Reis ou 2 Reis, porque o livro de Reis, ele foi escrito no período pós-babilônico, no período então que o povo estava voltando da Babilônia. E eles tinham um único propósito ao escrever o livro de Reis, que era fazer com que o povo não incorresse nos erros que resultaram na escravidão na Babilônia, que foi uma escravidão de mais de 200 anos. Então, escreveu o livro de Reis para que o povo pudesse aprender isso. Provavelmente o autor deste livro seja o profeta Jeremias, o profeta chorão, pela característica do texto que nós vamos ler. Então, convido você a abrir 1 de Reis, vamos ler do verso 1 ao verso 10 nesta manhã, para iniciarmos então essa sequência de pregações. 1 de Reis, e no próximo domingo você já leia então o capítulo inteiro de Reis, que nós vamos fechar esse capítulo no próximo domingo. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta para o estudo da palavra do Senhor nesta manhã. Quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então os seus servos lhe disseram que se procure para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja diante do rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem formosa, acharam Abisag, sunamita, e a levaram ao rei. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que o seguiam e apoiavam. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta Simei, Rei e os valentes de Davi não apoiavam Adonias. Certo dia, Adonias sacrificou ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra de Zoelete, que está perto de Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei. Porém, não convidou Natã, o profeta, nem Benaia, nem os valentes, nem Salomão, seu irmão. Oremos. Senhor Deus e Pai,
Rogo, ó Pai, a Tua direção sobre nossas vidas nesta manhã, que iniciaremos essa empreitada de estudar a Tua Palavra ao longo desses próximos meses. Rogo que o Senhor nos dê perseverança, nos dê força para compreendermos a Tua Palavra e apreendermos de uma maneira mais profunda os Teus ensinos. Que o Senhor, ó Deus, nos dê destreza mental, intelectual, emocional. Que o Senhor, ó Deus, abra os nossos vidros à direção do Teu Santo Espírito e que em tudo, ó Deus, que nós venhamos estudar e aprender, possamos aplicar em nossas vidas, em nossas famílias, para vivermos, ó Deus, como bons discípulos ao Senhor e possamos assim engrandecer o Teu nome através de nossas vidas. Assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã, e a pergunta é: quem governa o seu coração? Quem governa a sua vida? O que nós vamos empreender ao longo desses próximos meses é compreender como o coração humano se desvia, como o coração humano é infiel a Deus. O livro de Reis vai nos mostrar isso. Cada rei que se levantou, cada rei que assumiu o trono, infelizmente não foi fiel a Deus. Mas muito embora nós vamos perceber ao longo dessa história, nós vamos ver homens que foram usados por Deus em períodos importantes da história do povo de Israel. O verdadeiro rei da história da humanidade, ele não usa uma coroa humana. O verdadeiro rei, embora existam diversos monarcas, diversas pessoas que tentam nos liderar e liderar a humanidade, não são aquele que de fato governa a humanidade. Uma grande realidade é que todos os reis e todos os seres humanos são avaliados pelo Rei Supremo, que é o Senhor, o nosso Deus. E que, de fato, o que cabe a nós como seres humanos é sermos submissos à vontade do Rei Eterno, do Senhor dos Senhores. O que nós vamos ver ao longo desse estudo de reis é que ao longo desses 4 séculos de história, o que ocorreu foram derrocadas e mais derrocadas do povo de Israel. 970 a.C., últimos dias do rei Davi, inicia-se então a caminhada do reinado de Salomão. Mas você vai perceber que no próximo domingo nós veremos que já vem com uma série de embates e problemas. A crise vai se acentuando de tal maneira que o povo que era unido, vai acontecer uma ruptura da nação de Israel. Vai se dividir em reino do norte e reino do sul. E a ruptura vai ser tão grande que a partir de 586, no ano de 586, acontece então a destruição de Jerusalém e acontece então o ataque da Babilônia, aonde leva o povo de Deus novamente escravizado. O povo que saiu da escravidão volta à escravidão. Muitas das vezes, queridos irmãos, os crentes e o povo de Deus saem da escravidão do pecado, mas voltam para a escravidão do pecado. O problema não está no rei que governa a humanidade. O problema está no coração dos homens. É isso que nós vamos aprender ao longo dessa história. E é importante que nós estudemos esse livro, principalmente nesse ano que será um ano de eleição, um ano de escolha de governantes, para que nós saibamos, como povo de Deus, que nós precisamos escolher bem e escolher pessoas que tenham valores, pessoas que tenham princípios. E princípios são inegociáveis, valores são inegociáveis, e nós precisamos ter muita atenção sobre essas coisas. Porque a pergunta fundamental é: aonde o povo de Israel errou? Aonde as pessoas erram? Aonde nós trazemos sofrimento para as nossas vidas? Aonde trazemos sofrimentos para a nossa própria casa?
Aonde nós permitimos a infiltração de idolatria em nossas vidas? Aonde nós começamos a duvidar de Deus? Aonde nós começamos a achar que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu da sua aliança para com o seu povo? Aonde brota a desesperança dos corações? A grande verdade, queridos irmãos, é que nós precisamos checar nossas vidas à luz do que Deus nos convida nesta manhã e ao longo dessa caminhada que teremos nos próximos meses, que é um diagnóstico profético. O livro de Reis nos mostra que esse texto, apontando para Jeremias, provavelmente nos mostra que Jeremias estava tentando alertar o povo de Israel, para que depois do exílio, o povo de Israel pudesse tomar uma nova alternativa. E, irmãos, nós não podemos esquecer que, como discípulos da nova aliança, agora nós temos o Espírito Santo que os grandes profetas tinham. Jeremias foi levantado como um grande profeta sobre Israel, mas o povo de Israel não ouvia Jeremias. O povo de Israel não dava atenção a Jeremias. E o que ocorria? O povo cada vez mais se afastava de Deus. Agora, nós como discípulos de Cristo, nós temos o Espírito Santo sobre nós e Deus nos dá então a direção profética através da sua palavra. E a sua palavra então é o norte, a direção para mim e para você. Por isso, o cristão deve ler, meditar, compreender, investigar a palavra de Deus, como Jeremias investigou para compor o livro de Reis. Ele se baseou na história de Salomão, dos reis de Israel e reis de Judá. Haviam livros que circulavam entre o povo de Israel, mas muitos desses livros continham erros doutrinários, continham heresias. Por isso, Jeremias se aplica a fazer essa investigação histórica, além de fazer essa investigação histórica, fazer um compilado de uma maneira que fosse direcionada por Deus. Porque o propósito dele não estava simplesmente um relato cronológico dos reis, ele estava apresentando um tratado de teologia para o povo de Israel compreender como viver a vontade de Deus e não se desviar da vontade de Deus. Infelizmente, queridos irmãos, nós vamos perceber que ao longo dessa história, é uma história de glórias e cinzas. 1 Reis vai nos mostrar isso. O reino sendo estabelecido, as grandes construções de Israel, a construção do templo, o templo feito por Salomão, as grandes conquistas, o império que se alastrou. Nós vamos ver um relato incrível nessa história, que chega até nós e arremete até nós, o povo brasileiro, para você ver como foi glorioso o período de Salomão. E como foi importante, como ele foi importante. Mas começou a haver uma decadência. O coração humano é corrupto. Fala comigo, o coração humano é corrupto. Vamos falar com fé agora. O coração humano é corrupto. Não se guie pelo seu coração. Nós não nos guiamos pelo nosso coração. Eu estou sentindo. Não, você não deve seguir a sua vida por algo que você está sentindo. Você não sabe quem está influenciando seus sentimentos. Você se guia pela vontade de Deus. Amém, irmãos? Coloca a mão no teu coração e diz assim: eu me guiarei pela vontade de Deus e somente por ela. Porque você pode ter desejos, sentimentos por coisas que não estão na palavra de Deus. E o que o cristão faz? Refuga isso da sua vida. Amém, irmãos? A maior batalha do cristão é essa. E o maior problema desses reis foi isso. Salomão teve uma sabedoria espetacular. Salomão, ele é citado em livros indianos. Ele é citado em livros de histórias que estão relatadas em diversas outras culturas, de tal maneira que ele teve uma glória que homem nenhum teve sobre a face da terra. Muitos estão espantados com a riqueza de Elon Musk.
Mas Elon Musk não chegou a ter a fortuna que Salomão acumulou. Você sabia disso? Porque a fortuna de Salomão não era apenas na sua arquitetura, na sua cultura, na sua sabedoria. Era no acúmulo de ouro. De ouro. Ninguém teve maior fortuna do que ele. Entenda isso, queridos irmãos. Já em 2 Reis nós vamos ver a destruição de tudo isso. Porque o coração humano pode nos levar à ruína. Então tomemos cuidado sobre isso. Na balança divina, nós precisamos entender. Deus não está olhando para a nossa conta bancária. Deus está olhando para o nosso coração. Nosso coração é de ouro, ou nosso coração é o coração cheio de pecado, como Jeroboão, que institucionalizou a idolatria, que se afastou completamente de Deus. Um rei pecou, Davi pecou, mas se arrependeu, amém? E ao se arrepender, se aproxima de Deus. Jeroboão teve a oportunidade de se arrepender? Teve. Se arrependeu? Não. Se tornou cada vez mais incrédulo e perverso. Veremos isso. A base para as nossas vidas precisa ser a aliança com Deus, a aliança com o Senhor. O rei não é absoluto, mas Deus é absoluto. Amém, irmãos? A palavra de Deus fala que em Deus não há sombra de variação. O amor dele é perpétuo, eterno e imutável. O amor dele é inesgotável. Deus não muda. Agora a pergunta é, o seu coração muda. E por que o seu coração muda? Então, um coração dividido, 1 Reis 11:4 diz assim: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era totalmente fiel com o Senhor. A infidelidade de Salomão destruiu seu próprio reino, como também destruiu o reino de Israel. Queridos irmãos, o pecado, ele traz consequências terríveis e nefastas. Nós não podemos brincar com o pecado. O pecado nos leva à ruína financeira, mas o pecado leva à destruição de famílias, separação de famílias. É isso que vai acontecer. Das 12 tribos, 10 tribos se tornarão o reino do norte e 2 tribos se tornarão reino do sul. A capital, então, que antes era uma só, Jerusalém, se dividirá em 2, será Samaria e depois Jerusalém. A dinastia deixará de ser contínua por uma linhagem a qual Deus escolheu e abençoou, e se tornará uma dinastia cheia de conspirações e assassinatos. A queda acontece nos 2 reinos, tanto no reino do sul como no reino do norte. O pecado, queridos irmãos, fica institucionalizado na nação de Israel. O pecado se torna institucionalizado. 1 de Reis 12:28 fala assim: basta de subir a Jerusalém, eis aqui seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Jeroboão, então, institucionaliza o pecado, a idolatria. Deixa de se voltar para Deus. Uma nação inteira que foi conduzida por um caminho a adorar um único Deus, um único rei, é capaz de conduzir o povo de Israel à total destruição. E aí cabe então uma reflexão para mim e para você. Nós estamos ouvindo a voz que vem do trono de Deus? A palavra de Deus é a voz que vem de Deus. Amém, irmãos? A voz que vem de Deus. A voz que vem de Deus, do trono de Deus. E Deus levantou então grandes profetas: Elias, Eliseu, Natã, Isaías, Uda e Aías. Temos uma mulher. Perceba isso. Os profetas agora ocupam o centro da narrativa. Eles não são meros conselheiros agora, eles são embaixadores da aliança de Deus. Confrontam os reis,
denunciam a justiça, as injustiças. Eles anunciam julgamentos e chamam ao arrependimento. Eles apresentam o que acontecerá, o juízo de Deus, quando o povo de Deus se afastar do Senhor. Mas o povo se torna cada vez mais perverso e Jerusalém entrará em chamas, será destruída. Queimou a casa do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. 2 de Reis 25, 9. A ruína se iniciou porque o coração se corrompeu, se afastou de Deus, não permaneceu no Senhor Jesus. A minha pergunta para você, nessa última semana, o que te afastou de Deus? Quais foram os pensamentos que foram colocados na sua mente para você deixar de acreditar que obedecer a Deus é o melhor para a sua vida, para a sua casa e para a sua família? Em que você abriu espaço na sua vida para que o inimigo se infiltrasse e começasse a gerar, então, distanciamento da sua vida espiritual com o Senhor? Em que você se afastou de ler, meditar e confiar na palavra do Senhor? Em que você se refugiou? Queridos irmãos, essa cena é a cena que o povo de Israel viu antes de ser levado ao cativeiro babilônico. Essa cena deve servir de advertência para mim e para você, a entendermos que nós precisamos viver ouvindo a voz de Deus. Essa precisa ser uma oração diária. Senhor, eu quero ser guiado pela Tua voz e pela Tua vontade. Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no teu peito, fecha os teus olhos e fala: Senhor, eu quero ouvir e seguir a Tua voz, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós precisamos estabelecer colunas que permanecem em nossas vidas. A primeira coluna que precisa ser colocada sobre nós é a coluna da soberania de Deus. Fale comigo, soberania de Deus. Reis morrem, impérios caem, mas o Senhor permanece. Amém, irmão? Quem permanecerá no final de todas as coisas? João viu. E quem permanecerá? O Senhor dos Exércitos. Somente Ele permanecerá. Não troque o governo de Deus pelas suas paixões, pelos seus desejos, por pensamentos que te afastem do Senhor. Não troque. Essa precisa ser uma coluna fundamental. Segunda coluna, não brinque com a idolatria. O grande pecado não é apenas abandonar a Deus, mas tentar misturar adoração ao Senhor com práticas pagãs. Não fique correndo atrás de modismos. Permaneça com aquilo que a palavra de Deus te deu. A Bíblia é regra fundamental, é base para as nossas vidas. Não aceite outras vozes. A voz pura vem do Senhor. Amém, irmãos? Levante suas mãos aos céus e diz assim: a voz pura vem do Senhor, o Senhor Jesus, e eu me guiarei pela sua palavra. Segui por ela. Que nada ocupe o trono do seu coração que não seja Jesus Cristo. Que nada ocupe o trono do teu coração que não seja Jesus Cristo. Agora compreenda essa terceira coluna, o peso da liderança. Líderes nunca pecam isoladamente. As decisões de um rei afetam famílias, comunidades
e futuras gerações. Por isso, Deus, ao levantar pessoas para a obra do ministério dele, os convida e os capacita. Mas é necessário que tenham homens do Senhor no meio do povo de Deus. Houveram profetas no meio do povo de Deus. Mas ao mesmo tempo que existem esses grandes profetas, existem também os infiltrados, que começam então a disseminar coisas no meio do povo de Deus para destruir o povo de Deus. Na narrativa que nós lemos logo no início, nós percebemos isso. E no próximo domingo você vai perceber isso de uma maneira mais profunda e mais clara. Por isso leia o capítulo 1 de 1 Reis, para você entender isso. Porque nós sabemos e nós precisamos entender, queridos irmãos, qualquer liderança no reino de Deus, ela precisa ser compreendida à luz dos frutos da sua vida. Você não pode seguir líderes que não têm frutos claros da sua vida. Nós precisamos entender isso. Aqui você vai perceber, nessa narrativa, que o rei Davi, ele vai ouvir um profeta. E esse profeta vai impedir que Adonias chegue ao trono. Então, é mister que o povo de Deus entenda isso. Nós precisamos aprender a ser guiados por pessoas que têm fruto de vida. E aqui eu quero fazer algumas advertências. A primeira advertência: a quem você segue nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu TikTok, no seu YouTube. Ontem eu estava conversando com uma irmã de uma pessoa querida que está frequentando a igreja de um pastor, um pseudo-pastor, que alguns anos atrás, em algumas décadas para trás, era um homem fiel, um homem que tinha realmente uma grande envergadura, mas que infelizmente se desviou do caminho do Senhor. E quando um homem de Deus se desvia do caminho do Senhor, queridos irmãos, nós precisamos parar de segui-lo. Ah, mas se ele se arrepender e voltar para o caminho de Cristo, ele precisa passar novamente por um crivo, por uma caminhada, para que ele possa voltar ao reino de Deus para ministrar. Mas esse líder, ele teve a capacidade de, numa pregação, falar que ele fazia uso de maconha. Queridos irmãos, onde a gente vai parar com isso? Ir num púlpito de uma igreja defender o uso de tóxico. Nós vamos nos guiar por líderes assim? Não, queridos irmãos. Nós precisamos nos guiar pela palavra de Deus, amém, irmãos? Um dos meus professores muito queridos, ele era um mentor para mim. Ele subiu no púlpito da igreja dele, alguns anos atrás, e começou a falar algumas aberrações bíblicas. E uma das aberrações bíblicas que ele disse, é que ele falou que a Bíblia precisava ser atualizada. Continuarei seguindo? Não seguirei mais. Continuarei ouvindo? Não. Encontrei com ele depois? Encontrei. Dei um abraço nele? Dei um abraço. Conversamos? Conversamos. Perguntei a ele: professor, o que está acontecendo? Carlos, você ainda não tem maturidade, um momento da sua vida você vai ter maturidade. Eu falei assim para ele: professor, não é questão de maturidade. E aí eu lembrei ele de uma pregação que ele deu na igreja dele, no púlpito da igreja dele, na sala de aula, em que ele diz que não há outro fundamento a ser estabelecido, a pregação,
que não seja a palavra única do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não há outro fundamento. Não há outro fundamento. Fala comigo, não há outro fundamento. O apóstolo Paulo fala em Gálatas que seja considerado anátema. Ele fala em 2 Coríntios, ele fala que se eu vos apresentar um outro, eu devo ser tratado como um excluído. O apóstolo João, ele fala que nós, se acrescentarmos ou tirarmos alguma vírgula desse livro, deveremos ser tratados como malditos. Queridos irmãos, nós seguimos nossa vida à luz da palavra de Deus. Por isso, os fundamentos precisam ser bem claros e precisam ser bem esclarecidos para as nossas vidas. O que nós perceberemos ao longo da história de Reis é justamente que alguma dessas colunas foi abalada e a ruína veio sobre o povo de Israel. Uma faísca na Babilônia, em 2 Reis 25, 27, 561 a.C., Joaquim, rei de Judá e descendente de Davi, é liberto da prisão pelo rei babilônico Evil-Merodach e recebe um lugar de honra. Um detalhe que aponta para uma esperança colossal. A promessa de Deus não falhou, a linhagem de Davi não desapareceu. O juízo veio, mas a graça prevaleceu. Amém, irmãos? Aonde o Senhor governa, o povo de Deus não precisa se desesperar. Sempre haverá a esperança para o povo de Deus. Amém, irmãos? Não se desespera. Quantas coisas ruins acontecem sobre nossas vidas? Não é verdade? Quantas vezes nós achamos que agora as coisas não vão ser resolvidas? Da onde você menos imagina, o Senhor faz resplandecer a graça dEle, a glória dEle, o poder dEle para todos sempre. Amém, irmãos? Eu creio nisso e eu digo isso. Por isso, nessa manhã, eu gostaria de lhe fazer um convite a você viver para o Rei que não falha, nunca falhou. Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou. Salomão, um homem que construiu o templo, teve sabedoria, mas sucumbiu à idolatria. Josias liderou a maior reforma espiritual, mas morreu sem transformar definitivamente o povo. Jesus Cristo, Ele é o nosso Rei. Amém? Eu não preciso de outro rei na minha vida, você precisa? Eu não tenho nenhuma coroa, porque a coroa está no trono do meu Deus. Eu não tenho outro a qual adorar e servir, que não seja a Ele, Jesus Cristo. Mas olha que lindo esse texto. Que lindo será passarmos toda essa história. A promessa e a aliança de Deus foi a Davi. E Deus disse a Davi que da sua linhagem viria a salvação. E Jesus o Rei, o verdadeiro Rei, porque Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. E Ele honrou a palavra dele, dada a Davi. E Jesus, o filho de Davi, Ele veio e nos mostrou que Ele é o Rei justo. Ele obedeceu até o fim, Ele não se corrompeu. Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos aqui debaixo de Cristo Jesus e que Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa coluna fundamental, Ele é a nossa pedra angular. A minha vida está baseada nele. Eu quero servi-lo todos os dias da minha vida.
Eu quero seguir caminhando com Ele todos os dias da minha vida. Eu quero que nós entendamos aqui nesta manhã que quem tem que governar o nosso coração é Jesus Cristo. Eu quero que você entenda nesta manhã. A arqueologia confirmou todo o reinado de Israel. A história confirmou toda a história do povo de Israel, desde a sua glória até a sua ruína. Eu quero te dizer que o que Cristo fez, faz, promete, se cumprirá até o fim. Até o fim. E por isso, então, vale a pena você deixar de ser o reizinho da sua vida e sair do trono do teu coração. Imagine então que no trono do teu coração está o seu eu. Que nessa manhã então você tire a coroa do seu eu e fale: Cristo, reina na minha vida. E que ao fazer isso você entenda que só há uma posição para se estar diante do Rei Jesus. Prostrado e dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Vamos fazer. Vamos entregar nossas vidas a Jesus nessa manhã. Vem reinar, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Sonda as nossas vidas, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, ó Deus, pela vereda da Tua justiça. Vem transformar o nosso viver, Senhor. Que o Senhor seja o soberano das nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações para tirarmos aquilo que não Te agrada, Senhor, do nosso viver e da nossa vida. Para que nós, ó Deus, possamos ouvir a Tua voz todos os dias, ó Deus. Que nós, ó Deus, sejamos sensíveis e Te busquemos todos os dias, Senhor.
E que nós, ó Deus, não permitamos, ó Pai, que coisas venham nos afastar do Teu caminho, mas que o Senhor venha reinar e conduzir o nosso viver, conduzir a Tua igreja. O Senhor é digno, ó Deus, do louvor, de honra e de toda a glória. Toma as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.